Olá, meu querido irmão, minha querida irmã em Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. É com grande alegria no Senhor que estou tendo mais esta oportunidade de compartilhar com vocês mais um pouquinho da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado e espero que a Palavra de Deus possa alcançar o nosso coração nesta noite. Eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus, melhor para começarmos, no Salmo 34, versículo 3, quando o salmista diz: Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Nós vamos orar nesse momento, e após o Ministério de Louvor estará dando a sua participação no culto para a glória de Deus. Orem comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por esta feliz oportunidade de poder compartilhar, ó Deus, esta mensagem, esta palavra com o nosso querido ouvinte. Nós queremos te pedir que pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, a tua palavra alcance corações nesta noite, porque temos a plena convicção de que a tua palavra, ela jamais voltará vazia antes que cumpra o propósito para o qual ela estará sendo enviada. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade e abençoe a cada ouvinte e a sua família também. Eu te louvo e te agradeço e te peço tudo isso humildemente no nome de Jesus. Amém e amém.
em quem consistia e consiste toda a sabedoria, todo o amor, pleno amor, compaixão para com os homens e poder do Deus Criador, o Pai e sustentador de todo o universo. A Bíblia afirma que este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isto que a Bíblia, desde as suas primeiras páginas até as últimas páginas, dá a ele o devido destaque, porque ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus inicia sua missão em levar ao povo o verdadeiro conhecimento. Conhecimento sobre o sobrenatural e do caminho da fé para a libertação do medo, realizando milagres na vida dos que viviam oprimidos pelo medo das enfermidades, pelo medo da morte, pelo medo dos demônios. Viviam oprimidos pelo medo até mesmo da tirania religiosa. E após um dia de intenso trabalho, aconteceu o que nós vamos observar na narrativa do evangelista Marcos, no capítulo 4, versos do 35 ao 41. Vejamos o que aconteceu após um dia exaustivo de muito trabalho do Senhor Jesus e dos discípulos. O texto nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, após ele realizar aquele intenso trabalho naquele lugar, diante de muita gente, abençoando, curando muita gente, ele então resolve a ir para o outro lado do lago e diz aos seus discípulos: vamos partir. Vamos partir para o outro lado, um percurso de aproximadamente 14 quilômetros de barco e provavelmente a remo. Seria uma viagem um tanto quanto demorada. Então Jesus, ele cansado, resolveu descansar um pouco, o que ficou provado aqui também, a sua humanidade. E após um dia de desgastes físicos, emocionais, tudo que os seus discípulos e demais acompanhantes não queriam eram ter que se deparar com uma tempestade, uma atípica tempestade, que com toda a experiência que alguns deles tinham, pois eram pescadores, os fizeram sentir tão impotentes, tão vulneráveis, viram a morte muito de perto, e isto lhes causou muito medo e desespero. É exatamente assim que nós nos sentimos diante de situações que a vida aqui neste mundo nos apresenta em seu curso. Ao consultar um comentário sobre este texto, Brodmann, anotei a observação de que a instrução que foi dada aos 12 discípulos e aos demais acompanhantes, digo eu, através desta atividade de Jesus, essa atividade tinha a natureza de um desafio à sua fé no seu mestre. Certamente aquele que demonstrou poder sobre os elementos, demônios, doença e morte, era digno da sua dedicação em meio aos perigos que eles enfrentavam. De fato, quais as lições que devemos aprender neste episódio narrado? E a primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus muitas vezes nos permite passar por situações tão difíceis, tão complexas, ao ponto de nos causar grande temor.
para entendermos que somos vulneráveis, que somos humanos, fracos, e não devemos procurar resolver as nossas dificuldades, as nossas questões, sem primeiro recorrermos ao Senhor. Os discípulos, diz o texto, que tentavam administrar a situação com a sua experiência. Sua experiência com o mar, sua experiência com a sua atividade secular. Quem sabe você está tentando resolver um problema que lhe atinge, que lhe aflige, usando seus próprios recursos, confiando na justiça dos homens, confiando nos seus bens, confiando na ciência. No capítulo seguinte, no capítulo 5, encontramos a história. No capítulo 5, nos versos de 24 a 34, encontramos a história de uma mulher que padecia com uma enfermidade que a afligia há 12 anos. Diz-nos o texto que ela gastou tudo que ela possuía, passando pelas mãos de muitos médicos, mas nenhum médico conseguiu resolver o seu problema de saúde. E diz-nos o texto que ela só piorava. Mas aí, ela ouvindo a fama de Jesus, ela foi norteada, foi tomada por uma grande fé, e ela pensou consigo: se eu conseguir me aproximar dele e lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E ela, diz-nos o texto, que ela conseguiu furar a multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus, e ela sentiu no seu corpo que havia ficado curada, e Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos ainda falaram com ele: mestre, a multidão lhe oprime. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas ele insistia: quem me tocou? Porque ele sentira que dele havia saído poder para curar, poder para realizar um milagre na vida daquela mulher que vivia oprimida e humilhada. E ela se aproximou de Jesus e corajosamente disse: Senhor, foi eu, porque eu estou curada. E Jesus disse para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, e fique livre do seu mal. Aleluias. Recorramos a Deus em primeiro lugar, é o que nós podemos aprender aqui. Recorramos a Deus, a Jesus em primeiro lugar, ainda que tenhamos que usar dos recursos que dispomos, porém é no poder do Senhor, é no poder de Deus que devemos confiar em primeiro lugar.
Jesus estava lá no barco e Ele está perto de cada um de nós, porque Ele é o Deus onipresente. Ele está aonde houver uma pessoa necessitada, mas que tenha um coração quebrantado para crer no seu poder. Ele está perto de cada um de nós e Ele vai nos socorrer quando a situação depender da sua intervenção divina e poderosa. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo aqui é que o que Ele mais deseja é que permitamos que o Espírito Santo gere fé em nós. Nas palavras de Jesus, no versículo 40 do texto que lemos, nos diz o texto que Jesus faz a seguinte pergunta para eles. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Percebo nas palavras de Jesus um certo desapontamento ao perceber tamanha imaturidade dos seus discípulos. Definitivamente ainda não estavam preparados para dar continuidade à obra iniciada pelo seu mestre. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versos 6. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É nas situações mais difíceis, quando concluímos que o Senhor é a única saída, do quanto somos dependentes dEle, e que vamos perceber o quanto precisamos ser filhos de Deus, mais fiéis e prontos para o seu serviço. É pela fé que precisamos seguir o curso da vida, como nos diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E por último, a terceira e última lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a nossa fé nos levará ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. É a nossa fé que nos leva ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Ainda citando Brodmann,
que diz: a geração seguinte tirou desta história encorajamento, esperança para enfrentar os seus próprios perigos como seguidores de Jesus. Sim, concordo plenamente. O conhecimento de Deus nos levará a saber que Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas, e Ele tem o controle de tudo. Ele manda e a natureza obedece. Quando Ele disse: acalma-te, emudece. Quando Ele ordenou o mar se acalmou. Ele manda e a natureza o obedece. Mas ao homem, que é a coroa da sua criação, criado à sua imagem e semelhança, Ele manda, mas não obriga. Ele apenas manifesta o seu amor, bondade, graça, compaixão e espera que o homem, por sua vez, pela fé, deseje se aproximar dele e conhecê-lo mais e mais. A pergunta que os discípulos fizeram uns aos outros foi: quem é este? Quem é este? Versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles ainda não o conheciam de fato. Jesus Cristo nos revela Deus. Ele é a luz para o nosso entendimento. E Ele diz lá em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá luz na vida. Em Provérbios, no capítulo 4, versículos 18 e 19, Salomão diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Mas aqueles que andam na luz, eles têm a luz do saber, a luz do Espírito de Deus em suas mentes, em suas almas, em seus corações. Ainda que venham as tempestades, Ele será o seu amparo. A bonança e a paz há de acalmar o seu e o meu coração. Vou citar um trecho de uma música que eu gosto muito, que diz: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, é o meu dono, minha
paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias, aleluias. Que Deus abençoe o seu coração. Caso você esteja atravessando, esteja no meio de uma tempestade, acredite, Jesus está perto de você. E não tente administrar a situação por você mesmo, com seus recursos, com seus bens, com a sua própria sabedoria. Busque ao Senhor, que Ele vai intervir e vai acalmar as turbulências da tempestade na sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus cuide de você, que Deus lhe ajude em todas as áreas da sua vida. Estamos caminhando para o encerramento do culto. O Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor e em seguida o culto estará encerrado. Mas antes, gostaria de dizer a você que me assiste que a Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina é uma família que ama você. Tenha uma excelente noite e uma excelente semana na proteção e na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.